Shalom, povo de Deus, que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Eu quero trazer para você um capítulo maravilhoso do livro Fé e Confissão de Charles Capps, algo que com certeza vai edificar a sua vida, que você possa chamar à existência aquilo que você ainda não vê, como se já existisse, e pode esperar que em pouco tempo a sua fé trará à existência aquele sonho, aquele projeto, aquela visão que está no seu coração. Que o Senhor possa abençoar você e todas as obras das suas mãos e que este tempo seja o melhor tempo da sua vida. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Chamando à existência as coisas que não são como se fossem. Não há outro assunto que seja mais importante para o corpo de Cristo hoje que o princípio bíblico de chamar à existência as coisas que não existem. Mas esse é um assunto muito controverso em alguns círculos religiosos e altamente incompreendido por muitos. Recomendo que aborde o assunto com o desejo de conhecer e entender os métodos de Deus. Eles podem parecer estranhos para você por causa do seu histórico religioso, mas não tome uma decisão a favor ou contra até que você saiba o que Deus disse e fez sobre esse assunto. Este livro é importante para o resto da sua vida. Leia-o em espírito de oração. Ele é dedicado à sua liberdade e sucesso, tanto espiritual quanto financeiramente. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1, do 26 ao 28. Deus escolheu este método. Algumas pessoas não sabem que essa passagem está na Bíblia, embora elas a tenham lido muitas vezes. Deus escolheu esse método de usar as coisas que não são manifestadas, as coisas que você não pode ver com os olhos naturais, para reduzir a nada as coisas que são manifestadas. Nada significa zero. Para reduzir a nada significa para reduzir a zero as coisas que são manifestadas. Esse é um princípio bíblico. Deus o escolheu. Eu não o escolhi, até depois de Deus tê-lo escolhido. Deus poderia ter feito isso do jeito que quisesse, mas Ele escolheu fazer isso desse modo. Ele escolheu usar as coisas que não são manifestadas. Ele escolheu forças espirituais que você não pode ver, sentir, provar, cheirar ou ouvir para reduzir a nada as coisas que são manifestadas. Ele escolheu esse método para reduzir a nada as coisas que não estão de acordo com a sua palavra. Se você tem um problema e pode vê-lo, então esta é a dimensão natural. Uma vez que você pode vê-lo, pode usar a sua fé e a palavra de Deus para transformá-lo. O mesmo espírito da fé. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, 13 e do 17 ao 18. A dimensão invisível é a dimensão poderosa. O invisível é governado pelos princípios eternos de Deus. Aqui está o princípio que Deus ordenou. Deus usou ao longo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Este é o princípio que Jesus usou em todo o seu ministério. É o princípio de chamar à existência as coisas que não são como se fossem. Encontramos o relato de Paulo sobre Deus fazendo isso em Romanos 4. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4, 17. Deus chama à existência as coisas que não são manifestas como se elas fossem manifestadas. Compare isso com o que o apóstolo Paulo disse.
Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são. 1 Coríntios 1:28. Esse é o método de Deus. Chamar à existência forças eternas que reduzem a nada as coisas que são visíveis. Chamar à manifestação as coisas que não são, e elas substituirão o que está manifestado. Paulo disse que devemos vencer o mal com o bem. Quando você começa a falar sobre chamar à existência coisas que não são como se fossem, algumas pessoas têm a ideia de que você está negando que existe. Algumas acreditam que confessar a resposta é negar as coisas que existem. Mas confessar a resposta não é negar o que existe. É o princípio de chamar à existência as coisas que não são como se fossem. Não chame as coisas que são como se não fossem. Há uma grande diferença entre chamar à existência as coisas que não são como se fossem e chamar as coisas que são como se não fossem. O método de Deus é chamar à existência as coisas que não são. Em outras palavras, Ele as chama à manifestação. Ao fazer isso, Ele anula o problema existente. Se o problema existe, você não nega que o problema existe. Se você está doente, você não nega que está doente. Mas, por outro lado, você também não quer estar sempre confessando a sua doença. Algumas pessoas que entendem mal a mensagem pensam que se estão doentes deveriam dizer, não estou doente. Simplesmente negar que você está doente não fará se sentir bem. Na verdade, isso poderia ser uma mentira. Mas há uma diferença entre uma mentira e uma confissão. A confissão é um método de chamar à existência as coisas que não são como se fossem. Se eu estou doente, confessarei. Estou curado pelas feridas de Jesus. Estou liberto da autoridade das trevas. Estou redimido da maldição da lei. Estou chamando à existência o meu corpo são e saudável em nome de Jesus. Não estou negando a doença. Estou negando o seu direito de existir no meu corpo. Estou chamando à existência a saúde e a cura no meu corpo. Esse é o método de Deus. Não haja como o diabo. Há aqueles que dirão, você está simplesmente tentando agir como Deus. E eu compreendo isso. Geralmente digo, muito obrigado. Prefiro agir como Deus a agir como o diabo. Se estou agindo como Deus, dizendo que Deus disse sobre mim, então aqueles que estão dizendo que o diabo disse, estão agindo como o diabo. Se você está sempre citando o que o diabo disse, então está concordando com o diabo. O diabo lhe dirá, você está doente e você vai morrer. Você nunca vai melhorar. Bem, pode parecer assim à primeira vista, mas não cite o diabo. Ele é um mentiroso. Mesmo quando não há esperança, não confesse a falta de esperança, mas vá à palavra de Deus e busque alguma esperança. Abraão agiu como Deus agiu. Quando não havia esperança, Abraão creu contra a esperança. Ele considerou a palavra de Deus a sua esperança. Ele começou a dizer o que Deus disse a respeito dele. Eu sou o pai de muitas nações. Deus obrigou-o a isso mudando o seu nome. Ele tinha de dizer, meu nome é Abraão, e Abraão significava pai de muitas nações. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Esta foi a palavra de Deus a respeito de Abraão. Você é o pai de nações. Mas ele não era o pai de nações naquele momento. Mas Deus disse que ele era. O que Deus estava fazendo? Ele estava chamando isso à existência. Deus ensinou a Abraão a dizer o que ele dizia, mudando o seu nome de Abrão para Abraão. Zacarias deixou de agir. Deus também falou a Zacarias, mas a reação não foi a mesma. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se,
porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Lucas 1, versículos 13, 18 ao 20. Permita-me parafrasear essa passagem bíblica. Deus enviou um anjo a Zacarias para dizer a ele que suas orações foram respondidas e sua esposa ia ter um filho. Zacarias disse: "Como vou saber que você está dizendo a verdade? Você terá de me dar um sinal." O anjo respondeu: "Eu lhe darei um sinal, tudo bem. Você não poderá falar até o dia em que isso acontecer." Observe como Deus lidou com esses dois indivíduos, Abraão e Zacarias. Eis um homem que estava duvidando do que Deus lhe disse. Então Deus pareceu dizer: "Se não fecharmos a boca dele, isto jamais acontecerá." Então o anjo impediu Zacarias de falar por 9 meses. Mas Deus deu um novo nome a Abraão para que ele tivesse de dizer o que Deus disse a respeito dele. Lembre-se de que Deus escolheu o método de chamar à existência as coisas que não são como se fossem. Mas há alguns que entendem mal e negam o que existe. Por exemplo, alguém poderia dizer: "Vou negar que tenho enfisema", e continua a confessar que não tem enfisema. Se ele pudesse se livrar da doença negando-a, ele ainda poderia morrer de câncer. Então, esta não é a resposta. O método de Deus é chamar à existência aquilo que não existe como se existisse. Isso não significa negar o que existe. Você não chama à existência as coisas que são como se não fossem. O método de Deus é chamar à existência as coisas que não estão manifestadas como se fossem manifestadas. A confissão não é uma mentira. Se você fosse aplicar os princípios de Deus sobre a doença, você diria: "Obrigado, Deus, a Bíblia diz que estou curado pelas feridas de Jesus. Fui redimido da maldição da lei. A maldição da lei foi a pobreza, a doença e a morte espiritual." 1 de Pedro 2,24 diz que fui curado pelas feridas de Jesus. E estou confessando essas coisas e dizendo-as em nome de Jesus. Isso faz com que a fé venha, e eu estou chamando bem ao meu corpo. Corpo, você está me ouvindo? Estou lhe dizendo que você está bem em nome de Jesus. Então alguém pode dizer: "Sei que você está simplesmente mentindo porque está sofrendo." Posso estar sofrendo, mas estou chamando à existência aquilo que não está manifestado. Como você pode dizer que o seu corpo está bem quando está doente? Essa é a razão ainda maior para você dizê-lo. Você está chamando à existência aquilo que você não tem. Está chamando à manifestação. Não haveria necessidade de chamar à existência alguma coisa que já estava manifestada. Não estou tentando convencê-lo de que não estou doente ou de que não estou sofrendo. Se estivesse, eu estaria mentindo. Há uma diferença entre mentir e confissão, ou chamar à existência as coisas que não são. Se eu tentar convencê-lo de que já tem alguma coisa que não tenho literalmente, isso é uma mentira. Mas se você me ouvir dizendo: "Obrigado, Deus, meu corpo está bem, estou curado, estou liberto, estou livre da doença e da enfermidade, e estou dizendo que o meu corpo está bem", você simplesmente me ouviu chamar à existência as coisas que não são. Não menti para você. Não estava falando com você. Não disse isso em seu benefício. Eu disse isso em meu benefício. Eu preferiria que você não tivesse me ouvido, porque você provavelmente me entenderia mal. Estou chamando à existência as coisas que não estão manifestadas até que elas se manifestem. Use o bom senso. Alguém poderia dizer: "Obrigado, Deus, vou confessar que não tenho nenhuma dívida", quando na verdade deve a todos no país. Há muitas pessoas que estão obcecadas pela passagem de Romanos 13:8. "A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros." Elas dizem: "Glória a Deus, é isso que vou fazer. Não vou dever nada a ninguém." Se elas ficarem com as contas atrasadas, não vão pedir dinheiro emprestado para cumprir com as suas obrigações. Perdem o seu crédito e são expulsas do seu apartamento. Esse não é um testemunho muito bom. Elas estão confessando: "O meu Deus supre as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória." As outras pessoas estão se perguntando:
Quem é o Deus dela que não consegue suprir as suas necessidades? Você não pode ficar livre das dívidas e dever a todos ao mesmo tempo. Você precisa começar onde está. O que estou dizendo é que você não pode operar nisso até sair das dívidas. Não entre em cativeiro por causa desse versículo. Deus disse a Israel em Deuteronômio 15:6: Emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. Se fosse errado pedir dinheiro emprestado, seria errado emprestar dinheiro, pois não teriam tomado emprestado se não houvesse alguém para emprestar. Se Deus lhe disse para não pedir dinheiro emprestado, então seria errado você fazer isso. Mas não entre em cativeiro por causa desse único versículo da Bíblia. Falando francamente, a passagem de Romanos 13:8 está falando sobre pagar os seus impostos. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Romanos 13, do 6 ao 8. Em outras palavras, se alguém é digno de honra, honre-o. Pague os tributos e impostos, não os retenha. Em outras palavras, pague o seu imposto de renda. Mas e se alguém dissesse, não tenho nenhuma dívida, glória a Deus, não tenho nenhuma dívida. Estou confessando que todas as dívidas estão pagas, não tenho nenhuma dívida. Quando na verdade deve a muitas pessoas. Estão negando que existe. Este não é o método de Deus. O método de Deus é chamar à existência aquilo que não está manifestado. Mesmo se pudessem eliminar a dívida negando a sua existência, poderiam morrer de fome. A maioria das pessoas que morrem de fome não deve nada a ninguém. Então, apenas estar sem dívidas não é a resposta. Qual é a resposta? O método de Deus é chamar à existência aquilo que não está manifestado. Aquilo que não está manifestado na vida daquela pessoa é um suprimento abundante. Desse modo, essa pessoa deveria ir à palavra e encontrar a promessa de suprimento abundante, depois ser obediente ao que a palavra disse para fazer para ativar a promessa. Então deveria declarar: dei e me é dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O meu Deus supre todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Por ser generoso, por operar nos princípios da palavra de Deus, semeio com abundância e colho abundantemente. O meu Deus fez toda a graça abundar para comigo. Estou dizendo em nome de Jesus que tenho abundância e todos os bons negócios cruzam o meu caminho. Sou abençoado ao entrar e ao sair. Sou abençoado no meu cesto e na minha amassadeira. Até o fim do ano terei a abundância para suprir as minhas obrigações e dar 30 mil reais para missões. Se alguém ouvisse você confessar abundância, poderia dizer: sei que você está mentindo, porque sei que você não tem dinheiro para o pagamento do seu carro. Essa é razão ainda maior para dizê-lo. Você está chamando à existência aquilo que ainda não está manifestado. Aplique o princípio e seja paciente. Pode levar semanas, meses ou anos para a realização total do cumprimento dessa promessa. Mas então você poderá pagar as suas dívidas, fazer compras e doar para missões. Vamos dizer isso de outra maneira. Há uma reação contrária ao se negar o que existe. Um homem diz: encontrei o carro que quero comprar. Se eu vender o meu carro, terei dinheiro suficiente para comprar esse outro. Mas ele entendeu mal a mensagem da fé, de modo que começa a negar que tem um carro. Ele diz: creio que vendi o meu carro, então vou negar que tenho um carro. E ele começa a dizer: eu não tenho um carro, eu não tenho um carro. Alguém lhe pergunta a respeito do seu carro e ele diz: eu não tenho um carro. Ele pode acordar uma manhã e descobrir que alguém roubou o carro dele, e ele realmente não tem um carro. Logo, essa não é a resposta. Há uma reação contrária ao se negar que as coisas existem. Isso não é fé, nem é o método de Deus. O método de Deus seria dizer algo assim:
Pai, em nome de Jesus eu te peço um comprador para este carro. Envie alguém para comprar este carro. Alguém deseja este carro. Este carro atenderá à necessidade da vida de alguém e ele o deseja tanto quanto eu desejo vendê-lo. Envia-o a mim, Pai. Faz com que os anjos o guiem até aqui. Eu te agradeço, Pai. Creio que recebi um comprador para este carro. Obrigado, Pai, porque meu carro está vendido. Depois saia e fala ao seu carro. Diga: carro, estou declarando que você está vendido. Alguém ama o trabalho de pintura que você tem. Alguém está impressionado com você. Pela fé, declaro que você está vendido em nome de Jesus. Como você sabe que não está mentindo? Porque você está chamando à existência as coisas que não são. Embora o carro ainda seja sua propriedade, você está usando a força espiritual da fé e chamando à manifestação aquilo que anulará o que existe. Quando você chama a saúde para dentro do seu corpo, isso anula a doença e a enfermidade. Chame a abundância para suas finanças e isso anulará a necessidade. Isso anulará aquilo que existe. Provavelmente não existe outro princípio na Bíblia que fará você ser mais criticado que este. Mas é o método de Deus? Há muitos cristãos que simplesmente não entendem esse princípio. Agindo como Deus agiria. Alguns irão acusá-lo de tentar ser Deus. Eles dirão: você está tentando agir como Deus. Mas você está apenas tentando agir como Deus agiria se ele estivesse na sua situação. Você não está tentando ser Deus. Se Deus tivesse um carro para vender, ele o consideraria vendido. Pois em Gênesis 1, versículos 2 e 3, quando ele viu as trevas, ele disse: luz. Deus fala a coisa desejada. Ele chama à existência aquilo que não está manifestado e reduz a nada aquilo que está manifestado. Eu não inventei esse método, mas eu o encontrei na Bíblia e o tenho provado na minha própria vida. Vamos considerar como esse princípio funcionaria com relação às situações da vida diária. Ouvi uma mulher dizer: ore pelo meu marido. Tenho orado por ele há 25 anos e ele está piorando. Não quer vir à igreja comigo. Ela estava orando assim todos esses anos. Estava dizendo ao Senhor que seu marido estava piorando e que ele não queria ir à igreja com ela. Ela orou o problema por 25 anos. E se ela tivesse orado a resposta e chamado à existência aquilo que não existia, sem dúvida seu marido teria sido salvo há mais de 20 anos. Mas ela estava chamando as coisas que existiam como se elas existissem. Esse é outro erro que os cristãos cometem. Chamam as coisas que existem como se elas existissem e consolidam as circunstâncias presentes. Por que você chamaria a existência alguma coisa que já está manifestada? As pessoas fazem coisas loucas às vezes, pensando que estão sendo espirituais. Elas dizem: estou apenas contando as coisas como elas são. Você precisa dizer as coisas como elas são. Mas chamar à existência as coisas que estão manifestadas não é o método de Deus. O método da Bíblia é chamar à existência as coisas que não são manifestadas e continuar chamando-as até que elas se manifestem. Não crie o hábito de confessar a sua fraqueza. Dize à sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. Provérbios 7:4. Alguns podem dizer: a sabedoria está longe de mim. Eles provavelmente estão certos, principalmente se eles vêm dizendo isso há 30 anos. Eles isolaram a sabedoria de Deus do espírito deles com as palavras de suas bocas. Nesse versículo, Deus está dizendo para você chamar a sabedoria e o entendimento. Se você quer sabedoria, chame a sabedoria. Proclame que você tem a sabedoria de Deus. Se você sempre toma decisões tolas, comece a confessar que você tem a sabedoria de Deus. Não diga as coisas como elas são, diga-as como você quer que elas sejam com base na palavra. É tolice confessar: tomo decisões idiotas, eu sempre tomo decisões idiotas. Muitas fazem exatamente isso pensando que estão sendo sinceras. As pessoas irão lhe dizer que você precisa dizer as coisas como elas são. Alguns dirão: estou apenas dizendo as coisas como elas são.
Nunca tenho dinheiro suficiente para dar oferta. Não posso dar para missões porque o dinheiro foge de mim tão depressa que nunca sei para onde ele vai. Simplesmente não consigo guardar dinheiro. Isso não é incrível? Estão dizendo isso há 29 anos e o dinheiro simplesmente foge delas e parece desaparecer. Se esta tem sido a sua experiência, mude a sua confissão e comece a confessar. Sempre tenho dinheiro suficiente para toda boa obra. Há abundância e nenhuma falta. O meu dinheiro se multiplica todos os meses e permanece comigo. Sempre tenho fundos suficientes porque tenho prazer em dar. Mas não vá dizer isso aos seus vizinhos porque eles podem chamá-lo de mentiroso. Você está renovando a sua mente e fazendo a fé brotar. Há uma linha sutil aqui. Isso é entre você e Deus. Você proclama essas coisas com base na palavra. Não se trata de se isso existe ou não agora. Trata-se do que você pode chamar à existência pela palavra de Deus e da sua confissão de fé nas suas promessas. Um princípio divino. Chamar à existência as coisas que não existem é um método bíblico, é um princípio divino. Agora lembre-se de que não estamos chamando as coisas que são como se não fossem, pois isso seria negar o que existe. Negar o que existe não é o método de Deus. O método de Deus é chamar à existência as coisas que Ele prometeu na sua palavra, embora ainda não estejam manifestas. Alguém dirá, não acredito em chamar à existência as coisas que não existem. Mas se você seguir essa pessoa por aí, descobrirá que ela está fazendo isso quase todos os dias. Ela dirá, veja bem, aquele carro vai pegar aquela vaga bem na nossa frente. Já posso dizer que não vamos ter o dinheiro para fazer o pagamento pela nossa casa este mês. Se você comprar aquele carro, sem dúvida nenhuma perderá o seu emprego. Essas são as pessoas que irão criticá-lo por chamar à existência as coisas que não são como se fossem, do lado positivo. Preocupação é simplesmente chamar à existência as coisas que não são como se fossem do lado negativo. Mas quando começamos a fazer isso do lado positivo, as pessoas religiosas ficam irritadas. Elas dizem, ora, você está apenas tentando viver em um mundo de fantasia. Porém, elas ficarão ali e chamarão as coisas que não são do lado negativo e dirão, bem, estou apenas dizendo as coisas como elas são, estou sendo verdadeiro. Elas não sabem que estão enganadas. Isso pode ser verdade, sem dúvida, mas não devemos chamar alguma coisa que já está ali. Esse não é o método de Deus. Elas estão chamando as coisas ruins que não são como se fossem. Se continuarem a fazer isso, elas irão chamá-las à manifestação. Aquilo que temiam grandemente virá sobre elas, exatamente como aconteceu com Jó. Agindo com base na palavra de Deus. Chamar à existência as coisas que não são é agir com base em Marcos 11:23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, assim será com ele. Se você está dizendo à montanha, ergue-te, está fazendo isso do lado positivo. Você provavelmente será criticado, mas as mesmas pessoas que o criticam estão falando à mesma montanha e dizendo, oh, montanha, você está ficando maior a cada dia. Nunca vou conseguir transpô-la. Você está sempre aí para me impedir. Elas irão criticá-lo, embora estejam usando o mesmo princípio, só que no sentido contrário. Alguns dizem, você está negando o que existe se chamar à existência as coisas que não são. Não estamos negando as coisas que existem. Estamos fazendo alguma coisa sobre o que existe, chamando outra coisa para ocupar o seu lugar. Você nota na Bíblia que Deus ensinou a Abraão o seu método de chamar à existência as coisas que não são. E Abraão não negou o que existia, mas afirmou o que Deus disse a seu respeito. Abraão não disse, não sou velho, não sou velho, não sou velho. Ele não negou que era velho. Ele tinha 75 anos quando Deus lhe disse que faria dele uma grande nação. Ver Gênesis 12, do 4 ao 7. Então Deus apareceu a Abraão novamente em Gênesis 17:5 e mudou o seu nome para Abraão, que significa pai de nações ou pai de multidões. Por meio dessa mudança de nome, Deus obrigou Abraão a dizer a todos que ele era o pai de nações.
mas foi somente 25 anos depois que ele se tornou pai de nações na dimensão natural. Ele teve a promessa de Deus por 25 anos e estava ficando mais velho o tempo todo. Ele era velho demais para ser pai quando Deus lhe disse que ele era o pai de muitas nações. Ele não negou que era velho, mas fez a afirmação positiva em concordância com Deus. Quando ele dizia, "Eu sou Abraão", estava dizendo, "Eu sou o pai de nações". Depois de começar a dizer o que Deus disse, demorou menos de 1 ano para que o filho prometido nascesse. A fé vem pelo ouvir. Sara recebeu poder para conceber. A Bíblia fala especificamente de Sara em Hebreus. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Hebreus 11:11. Sara recebeu poder para conceber a semente por meio da fé. O mesmo princípio que operou para ela, operou para Abraão. A nova aliança revela mais percepções. Deus nos revelou algumas coisas sobre a fé na nova aliança que ele não revelou a Abraão. É importante saber como operar nesses princípios. Se não soubermos nem os entendermos, provavelmente negaremos o que existe. Mas, por meio desse princípio, não negamos o que existe. Apenas não damos a essas coisas o primeiro lugar. Não fale continuamente sobre o que existe, principalmente se essas coisas não estiverem de acordo com a palavra de Deus. Porque quanto mais você fala sobre elas, mais você acreditará nelas. Quanto mais você acreditar nelas, mais você falará sobre elas. Tanto a fé quanto o medo vêm pelo ouvir. O princípio que Deus escolheu usa as coisas que não são manifestas para reduzir a nada as coisas que são manifestas. No entanto, você ouve alguns dizerem, "Vou dizer as coisas como elas são". É assim que você deve fazer. Se eu falasse de qualquer outra maneira, estaria mentindo. Então sempre digo as coisas como elas são. Mas no que diz respeito a cães e gatos, eles fazem isso de forma diferente. Vamos ver se isto é realmente verdade na vida deles. Suponhamos que essa pessoa tem um cachorro e é hora de alimentá-lo. Ela leva a comida para fora uma manhã e o cachorro não está lá. Se ela realmente praticar o que diz que acredita, que você precisa dizer as coisas como elas são, eis o que ela fará. Ela se sentará na entrada da casa e começará a dizer, "Meu cachorro não está aqui. Meu cachorro não está aqui. Ah, Senhor, meu cachorro se foi. Ah, é verdade, o cachorro não está aqui." Ela vai resmungar a manhã inteira dizendo o cachorro não está aqui. Por fim, o vizinho chega e diz, "O que você está fazendo?" Ela responde, "Bem, estou só dizendo as coisas como elas são. O cachorro não está aqui. O cachorro se foi." O vizinho diz, "Você tentou chamar o cão?" Ela responde, "Não, você não pode fazer isso. É preciso dizer as coisas como elas são e o cachorro não está aqui. O cachorro se foi." É verdade que o cachorro não está lá, e o cachorro pode nunca mais voltar a estar lá, a não ser que o chamem. Ninguém jamais pensaria em fazer algo assim, é ridículo. Ninguém faria isso com as coisas naturais. Você sabe o que essa pessoa faria se ela fosse alimentar o cão e ele não estivesse ali? Ela diria, aqui, Totó, embora o Totó não estivesse ali. As pessoas estariam mentindo ao dizer, aqui, Totó, quando o Totó não está ali. Elas dizem que sempre falam as coisas como elas são. Mas, se fossem dizer as coisas como elas são, deveriam dizer, ali, Totó, lá, Totó, em algum lugar, Totó. Mas, no que diz respeito a cães e gatos, ninguém será tolo assim. Por que é que, quando estamos tratando da Bíblia, com relação a esses princípios, nos esquecemos dos cães e gatos ou das coisas naturais? Pela simples razão de que separamos totalmente os princípios naturais dos princípios espirituais. Não deveríamos fazer isso, porque existem paralelos entre os dois. Tudo que você chama ao natural virá. Quando você planta uma semente, você está chamando à existência mais sementes. A semeadura e a colheita constituem um método de Deus. Plantar uma semente chama à existência as coisas que não estão ali naquele momento.
Dizer as coisas como elas são ou dizer as coisas como elas não são? Você chamaria o cão, aqui Totó, até o Totó vir. Lembre-se de que no que se refere a cães e gatos, até a pessoa que diz que acredita em dizer as coisas como elas são, chama por aquilo que não está ali. Suponhamos que a pessoa saia para alimentar o cão e o cão esteja ali. Então ela se senta e diz, aqui Totó, Totó está aqui, aqui está o Totó. O vizinho dela chega e diz, o que você está fazendo? Ela responde, estou apenas dizendo as coisas como elas são. Totó está aqui, então estou chamando Totó aqui. Ninguém faria isso. Não há necessidade de chamar o cachorro se o cachorro já está lá. Todos sabem que o cachorro está ali. Eis o que quero ressaltar. Algumas pessoas dizem, estamos com tantas dificuldades financeiras que jamais conseguiremos comprar nada do que precisamos. Sempre temos mês sobrando no fim do nosso dinheiro. Nunca conseguimos guardar dinheiro. Todas as vezes que guardamos algum dinheiro, nossos filhos ficam doentes e temos de gastar cada centavo com as contas dos médicos. Todos os anos ficamos gripados em janeiro. O que elas estão fazendo? Estão chamando coisas que já estão ali. Estão consolidando o que já existe. Elas não fariam isso com o cão delas. Não fariam isso com o gato delas. Por que estão fazendo isso com relação às coisas que não desejam? Elas não querem ter necessidade na casa delas. Não querem que a pobreza bata a sua porta. Não querem doença na sua família. Então, por que continuariam a chamar à existência as coisas como elas são? Por que não chamá-las como a Bíblia diz que elas deveriam ser? Chame à existência a coisa desejada, aquilo que Deus prometeu. Use o método de Deus para transformar o que existe. Lembre-se de que Deus escolheu esse método. Você pode escolher o método que quiser na vida, mas terá mais sucesso se seguir o método de Deus. Muitas pessoas discordarão de você. Dirão que você está mentindo. Mas se você trouxer o raciocínio de volta para cães e gatos, verá que elas estão usando os princípios de Deus nas coisas naturais. Porém, quando se trata de coisas espirituais, estão tão voltadas para o céu que não conseguem ter êxito na terra. Ficam confusas porque não estudaram nem meditaram nesses princípios bíblicos. Nas coisas naturais, você não chamaria uma coisa que já está manifesta. Se você quisesse o cachorro, mas o gato estivesse ali, você bateria o pé e diria, passa fora! E depois chamaria o cão. Se a necessidade chegou à sua casa, você lhe dirá para sair em nome de Jesus. Chame a abundância, confessando a palavra de Deus. Não fique sentado chamando as coisas pelo que são. Chame-as da maneira que Deus prometeu que elas seriam. Chame a promessa à manifestação. As coisas desejadas. Na área da doença e da enfermidade, você chama aquilo que deseja. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11, 24. Observe a expressão, será assim convosco. É tolice na esfera natural chamar uma coisa que você já tem. Você chamaria algo que não está presente. É o mesmo princípio. É tão simples que nós o deixamos passar. Esse princípio é usado ao longo da Bíblia. Deus o iniciou e operou nele. Jesus operou nele durante todo o seu ministério terreno. Essa é uma das verdades mais tremendas de toda a Bíblia. Mas, por termos sido ensinados de forma errada, o diabo cegou a nossa mente para algumas dessas coisas. O inimigo convenceu muitas pessoas de que elas estão mentindo quando chamam à existência as coisas que não são como se fossem. Se você chama o cão ou o gato que não está lá, eles irão lhe obedecer e virão. Alguém poderia dizer, posso entender essa coisa de cão e gato, mas falar ao seu corpo e dizer que ele está bem, isso já é demais. Você está querendo me dizer que o cão e o gato são mais inteligentes que o seu corpo? A montanha não tem escolha. Jesus disse em Marcos 11, 23 que um homem terá o que ele disser, se crer e não duvidar no seu coração, mas crer que o que ele está dizendo acontecerá. Ele terá o que ele disser. Ele está lhe dizendo como chamar à existência aquilo que não existe. Você diz à montanha enquanto ela ainda está ali, ergue-te e lança-te no mar. Você diz à amoreira,
seja desarraigada e plantada no mar. Você está chamando as coisas à existência da maneira que você quer que elas sejam, de acordo com a palavra de Deus. A montanha do problema tem de obedecer. Ela não tem outra escolha. Verifique a si mesmo. As promessas da Bíblia são a vontade de Deus para você, mas elas não virão até você só porque estão na Bíblia. Você precisa chamá-las à existência. Verifique a si mesmo. Você tem chamado coisas à existência por anos, e esta é a razão de você estar na situação que está. Você tem chamado as coisas erradas à existência. Você tem chamado coisas que não são, mas tem feito isso do lado negativo. Para mudar a sua situação, tudo o que você tem de fazer é passar para o lado positivo do mesmo princípio. A palavra de Deus acima de toda a questão. Alguns dizem, isso é apenas pensamento positivo ou domínio da mente sobre a matéria. Não, este é o princípio de Deus e o poder da sua palavra sobre todas as questões. Este é o método de Deus. Fomos criados à imagem de Deus e podemos operar nos seus princípios. Você precisa ter algum entendimento para operar nesses princípios. Se você não tiver um bom entendimento, as pessoas irão convencê-lo a desistir. Elas lhe dirão que você não está operando nos princípios bíblicos, que você está apenas mentindo. Elas não sabem que este é o jeito de Deus. Se pudessem simplesmente viver alguns dias nele, jamais voltariam ao jeito delas. Mas os seus olhos foram cegados e as suas palavras enganaram seus corações. Aprenda a chamar à existência as coisas que não são como se fossem. Este é o método de Deus para anular o que existe, chamando à manifestação aquilo que a Bíblia prometeu. Estamos falando sobre chamar à existência as promessas de Deus. Não se trata de algo que Deus não quer que você tenha, mas das coisas que Deus já lhe deu. Jesus operava dentro deste princípio. Em João capítulo 2, vemos o relato do casamento em Caná da Galileia, quando o vinho acabou. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. João 2, do 5 ao 8. Eles encheram as talhas de água até a borda com água. Era água, não era café, não era suco de uva, era água. Eles sabiam que era água. João sabia que era água, Pedro sabia que era água, Jesus sabia que era água. A água foi chamada de vinho, mas Jesus a chamou de vinho. Você precisa entender que Jesus era mais desenvolvido nisto que você. Jesus só dizia o que o seu pai dizia. Você pode ver o princípio aqui. Não estou lhe dizendo para sair e tentar transformar água em gasolina. O aspecto que quero ressaltar é que este é um princípio. Funciona em tudo na vida. Não está dizendo para você ir transformar água em vinho ou vinho em água, mas este princípio bíblico pode ser usado para suprir a sua necessidade. Jesus disse, então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. João 2,8. Alguns acreditam que isso é faz de conta. Algumas pessoas lhe dirão, você está apenas brincando de faz de conta, confessando todas essas coisas. Você está apenas vivendo em um mundo de faz de conta. O que a Bíblia diz? Ela diz, com este deu Jesus princípio às suas brincadeiras de faz de conta em Caná da Galileia. Não, ela não diz isso. Ela diz, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. João 2,11. As pessoas podem lhe dizer que você está brincando de faz de conta. Podem lhe dizer todo tipo de coisas. As pessoas religiosas que são autoritárias acerca das suas próprias pequenas doutrinas são as pessoas mais cruéis do mundo. Obedeça ao princípio. Não tente transformar água em gasolina ou vinho. Jesus não ficou sentado ali dizendo, não podemos ter vinho, não temos vinho. Ele pediu um pouco de água e a água veio. Então, ele a chamou de vinho. Ele usou o que estava disponível para chamar aquilo que era necessário à existência. A água, que não era vinho, reduziu a nada a necessidade, que era vinho. Em Lucas 13, Jesus estava na sinagoga.
E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Lucas 13, do 11 ao 12. Jesus a chamou de livre, mas ela não estava livre. Ela estava ainda encurvada, como sempre. O que Jesus estava fazendo? Ele estava brincando de faz de conta? Não. Ele estava chamando à existência aquilo que não estava manifestado. Ele estava chamando um milagre à existência. Deus fala antes de fazer. À medida que você estudar a Bíblia, perceberá que Deus nunca faz nada sem que Ele o diga. É assim que Ele trabalha. Deus não fez nada na terra sem primeiro falar. Até mesmo agora, parece que Deus não fará nada na terra a não ser que isso seja falado, profetizado ou chamado à existência pela oração da fé. Jesus chamou a mulher encurvada de ereta. Quando Isaías profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, isso aconteceu 750 anos antes de Jesus nascer na terra. Isso foi profetizado. Deus sempre profetiza antes que aconteça. Jesus operava no mesmo princípio. Ele foi até aquela pequena mulher e diz: Estás livre da tua enfermidade. Mas quando ele disse isso, ela não estava livre. Ele estava chamando à existência aquilo que não estava manifestado. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Lucas 13, 13. Primeiro, Jesus a chamou como ele queria que ela fosse. A fé sempre olha através da tempestade. A fé sempre vê os resultados finais. Quando Jesus foi até aquela mulher, ele podia ver os resultados finais pela sua fé, de modo que ele simplesmente a chamou da maneira que ele havia pela fé, livre daquela enfermidade. Vamos ver a história de Lázaro de Betânia em João 11. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. João 11, 3, 4. Jesus disse: Esta enfermidade não é para a morte. O que você vai fazer com essa declaração? Pois, ao ler mais adiante, você verá que Lázaro morreu. Jesus chamou o morto de vivo. Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela. Alguns dizem: Jesus disse que Lázaro estava doente e morreu para que Deus fosse glorificado. Não era vontade de Deus que Lázaro ficasse doente, nem era vontade de Deus que Lázaro morresse. Deixe-me mostrar por que você não pode interpretar esse versículo como querendo dizer que a doença ou a morte fossem para a glória de Deus. Uma das regras de interpretação é que sempre que possível interpretar um versículo literalmente. Mas você não pode interpretar o versículo 4 literalmente. Se fizer isso, você faz de Jesus um mentiroso. Mas há uma diferença entre uma mentira e uma confissão, ou chamar à existência as coisas que não são. Se você interpretar este versículo literalmente, então você teria de dizer que Jesus mentiu. Mas a mentira é pecado e a Bíblia diz que não havia pecado nele. Então temos de olhar o ocorrido por um ângulo diferente. Ele chamou os resultados finais à existência. Jesus está chamando à existência os resultados finais da questão. Ele disse que o resultado final não seria a morte, mas que os resultados finais de toda essa situação glorificariam a Deus. A glória que Deus recebeu veio quando Lázaro ressuscitou dos mortos. Não quando ele esteve doente, nem quando ele morreu. Nem a doença, nem a morte glorificaram a Deus. A ressurreição glorificou a Deus. Deus ressuscitou dos mortos. Se fosse a vontade de Deus que Lázaro morresse, então Jesus destruiu a obra de seu pai quando ele o ressuscitou dos mortos. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. 1 de João 3,8. Então Jesus destruiu as obras do diabo quando ele ressuscitou Lázaro dos mortos. Se você seguir Jesus, aprenderá algo quando ele começa a se dirigir para Betânia. Jesus foi incompreendido por causa da sua confissão. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo.
Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. João 11, do 11 ao 13. Jesus percebeu que eles o haviam compreendido mal quando os discípulos disseram: Se dorme, estará salvo. Jesus estava chamando à existência o que não estava manifestado. Lázaro não estava dormindo, estava morto, e Jesus sabia que ele estava morto. O homem que o avisou levou aproximadamente um dia para chegar lá com as más notícias. Então Jesus ficou ali por mais 2 dias e depois andou até Betânia, o que levou cerca de um dia. A caminho de Betânia, Jesus disse: Lázaro adormeceu. O que ele estava fazendo? Estava protegendo a sua conversa para não desfazer o que ele já havia declarado no início. O resultado final não será a morte. Mas os seus discípulos o entenderam mal. Jesus explicou o que era, mas chamou à existência o que não era. Jesus parou e deu uma explicação aos seus seguidores. Lázaro está morto. Versículo 14. É assim que a versão King James diz. Mas se você ler o Novo Testamento interlinear grego-português, a palavra traduzida por morto na versão King James foi traduzida por morreu. É o presente do indicativo, o outro é passado. Jesus disse: Lázaro morreu. Há uma diferença entre alguém que morreu e alguém que está morto. Se você não entende isso, olhe para Jesus. Ele morreu, mas ele não está morto. Jesus chamou à existência aquilo que não estava manifestado. Lázaro não estava dormindo, ele estava morto. Mas Jesus disse que ele adormeceu. Jesus não queria admitir a morte. Isso não significava que ele a negava. Ele apenas não consolidaria nada a não ser o que ele declarou quando ouviu as más notícias. Mais uma vez, nesse princípio, Jesus não está ensinando você a ressuscitar todos os mortos. Ele está lhe ensinando como funciona o princípio de chamar à existência as coisas que não são. Quando Jesus chegou a Betânia, disse: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. João 11:39. O fato de ele estar morto havia 4 dias prova que ele ou estava morto quando o mensageiro chegou até Jesus, ou morreu imediatamente depois. Pois quando Jesus chegou, eles disseram que Lázaro estava morto havia 4 dias. Jesus sabia que Lázaro estava morto. Jesus, por fim, os convenceu a tirar a pedra. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. João 11:41. Observe que a esta altura Jesus não havia dito nada ainda, mas ele está agradecendo a Deus por tê-lo ouvido. Jesus está se referindo ao que ele havia dito há 4 dias. De fato, ele estava dizendo: Pai, eu te agradeço porque tu ouviste o que eu decretei pela fé há 4 dias, que os resultados finais não terminarão em morte, mas trarão glória a ti. Obedecendo ao princípio. Precisamos aprender a obedecer este princípio. Se alguém telefona e diz: a tia Suzy está no hospital e ela vai morrer com certeza, use a sua fé até o limite. Ouse dizer algumas coisas pela fé. Diga: em nome de Jesus, creio que ela viverá e não morrerá. Eu decreto isso em nome de Jesus. Mas e se ela morrer? Bem, você usou a sua fé até o limite. Você fez o que pôde. Há algumas coisas que você não pode controlar pela sua fé. A tia Suzy pode ter desejado ir para o céu e você não pôde impedi-la. Se ela quer ir, você não deve impedi-la. Essas são algumas coisas que precisamos entender. Não se coloque debaixo de condenação por usar a sua fé. Alguém poderia dizer: mas eu orei por alguém e ele morreu. O que isso tem a ver com o assunto? É necessário que você use a sua fé, mas você não pode controlar todas as situações ou todas as circunstâncias. Eu certamente detestaria fazer parte da morte de alguém antes da hora. Mas se uma pessoa deseja partir, você não deve sempre tentar impedi-la. Ela deve ter o direito de ir para casa. Jesus estabeleceu os resultados finais. Junto ao túmulo de Lázaro, Jesus disse ao Pai: graças te dou porque me ouviste.
Ele estabeleceu algo. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. João 11:42. Ele disse: eu sabia que tu ouvirias. Essa foi a razão por que falei. Eu queria estabelecer isto na terra. O Salmo 119:89 diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A palavra de Deus já está estabelecida no céu, mas na terra onde ela precisa ser estabelecida agora. Veja o que Jesus disse a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16:19. Jesus disse que o poder para ligar e desligar está na terra. Você tem autoridade para ligar na terra as coisas que foram ligadas no céu. Você pode desligar algumas coisas e elas serão desligadas. Não apenas por você, mas Deus no céu desligará algumas coisas se você as desligar. Mas, primeiro você precisa fazer alguma coisa na terra. Jesus desatou Lázaro da morte. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. João 11:43. Posso imaginar o que Pedro estava pensando quando Jesus começou a falar ao morto. Imagino que Pedro ficou constrangido. Jesus falava as coisas e elas obedeciam. Você perceberá que no ministério de Jesus ele falava às árvores, ele falava ao vento, ele falava ao mar, ele falava às pessoas mortas e todos eles lhe obedeciam. Em todos os casos, ele estava chamando à existência coisas que não estavam manifestadas. Quando Lázaro saiu, posso ver João cutucando Pedro e dizendo: ei, olhe Pedro, ali está Lázaro, de pé na porta do túmulo. Então, todo o constrangimento desapareceu. Você pode ficar constrangido às vezes com algumas das coisas que está dizendo, porque demoraram tanto tempo para acontecerem. Mas quando você chamar a promessa de Deus à manifestação na sua vida, todo o constrangimento desaparecerá. Chame à existência a paz em meio à tempestade. Então, novamente em Marcos capítulo 4, encontramos Jesus chamando à existência as coisas que não são manifestadas. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Marcos 4, 35, 37 ao 39. Observe que Jesus falou ao vento e às ondas. Quando ele se levantou do barco, ele viu o vento impetuoso e as ondas entrando no barco. Havia uma tempestade real no mar. Ele olhou para a tempestade e disse: acalma-te, emudece. Não havia nenhuma calma quando ele disse isso, mas ele estava chamando à existência aquilo que não estava manifestado. Acalma-te, emudece. Parece uma mentira, não é? Não havia calma e nada estava em silêncio, mas ele chamou essas coisas à existência. Fico feliz porque algumas das pessoas que conheço não estavam naquele barco. Elas teriam dito: mas Jesus, você não pode fazer isso. Você precisa dizer as coisas como elas são. Não teria sido tolice se levantar naquele barco e dizer: grandes ondas e ventos fortes, estamos afundando? Muitas pessoas operam este princípio que Jesus usou ao contrário, para profetizar a sua própria condenação. Chamando os leprosos de limpos. Jesus chamou à existência as coisas que não eram em todo o seu ministério. Ele nos ensinou a fazer o mesmo. Em Lucas 17, encontramos a história dos 10 leprosos que clamaram por Jesus para que ele tivesse misericórdia deles. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Lucas 17, do 12 ao 14. Observe que Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Do que ele estava falando?
Ele não sabia que eles eram leprosos? Sim, Jesus sabia que eles eram leprosos, mas ele os estava chamando de limpos. A única razão bíblica para eles se mostrarem aos sacerdotes era se eles estivessem limpos. Então, Jesus estava chamando-os de limpos. Eles poderiam ter dito: mas Jesus, não acreditamos nesse negócio de chamar à existência as coisas que não são. Não acreditamos em confessar uma coisa que não é verdade ainda. Acreditamos apenas em dizer as coisas como elas são. Chamamos as coisas como elas são. Se eles tivessem dito isso, provavelmente teriam ficado leprosos pelo resto de suas vidas. Mas a Bíblia diz: indo eles, foram purificados. Eles agiram com base nas palavras de Jesus, uma vez que ele estava chamando à existência coisas que não aconteceram. Indo eles. Estavam chamando à existência coisas que não aconteceram pelos seus atos. Todas as vezes que Jesus disse a um aleijado para tomar a sua cama e andar, ele estava chamando à existência coisas que não eram como se fossem. Ver João 5:8 e Lucas 5:24. Sabemos que um aleijado não pode andar, e Jesus sabia que um aleijado não podia andar e carregar a sua cama. Jesus os chamou de curados quando eles estavam presos aos leitos. As pessoas chamaram a si mesmas curadas pelos seus atos. Novamente, em Lucas 6:10, Jesus diz a um homem com a mão ressequida para esticar a mão. Uma mão ressequida não pode ser esticada a não ser que esteja curada. Quando o homem agiu com base nas palavras de Jesus, ele estava chamando a sua mão de normal. Este era o método de Deus e Jesus usou-o. 3 métodos. Existem 3 métodos principais de chamar à existência coisas que não são. Você pode chamar à existência as coisas que não são orando a resposta. Você pode chamar à existência as coisas que não são confessando a palavra de Deus. Você pode chamar à existência as coisas que não são pelos seus atos. Essas pessoas estavam, na verdade, chamando as coisas que não eram pelos seus atos. Declarar os resultados finais é um método de chamar à existência as coisas que não são. Jesus operava continuamente neste princípio. Você precisa continuar a praticar este princípio se quiser se desenvolver nele. Isso requer tempo, não vem da noite para o dia. Você precisa se disciplinar para crer que as coisas que dirá acontecerão. Você não pode falar todo tipo de tolices dia após dia e se desenvolver neste princípio. Um novo modo de vida. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Diga o que você quer dizer e leve isso a sério. Desenvolva a fé nas suas palavras. Aprenda a liberar a fé em cada palavra que você disser. A palavra da promessa está perto de você. Primeiro está na sua boca e depois está no seu coração. Por ser tão importante você começar agora a chamar à existência as coisas que não são, incluir as confissões do livro O Poder Criativo de Deus trabalhará em seu favor. Use-as como um guia para iniciar a confissão bíblica. Isso não é um modismo, é um modo de vida. Seja diligente em chamar diariamente à existência as promessas de Deus que não estão manifestadas na sua vida. Este é o princípio de um novo modo de vida. Você pode se desenvolver naquilo que Deus deseja para a sua vida. Confesse-as em voz alta diariamente. Em voz alta, declare que elas são verdadeiras. A fé vem pelo ouvir. Para você que ficou comigo até o final deste áudio, não saia daqui sem deixar o seu like, compartilhe essas informações para que outras pessoas sejam edificadas e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Que o Senhor abençoe você em nome de Jesus.